Olá, a paz, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco, esteja com cada um de nós. Hoje vamos dar sequência a mais um estudo bíblico. Hoje vamos estar se debruçando sobre Filipenses, capítulo 4, da carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, a chamada Carta da Alegria, em que o apóstolo Paulo expressa a alegria, o carinho que ele tem para aquela igreja, que é recíproco. A igreja também tinha muito cuidado, muito carinho com o apóstolo Paulo. Então era uma igreja a qual Paulo tinha o prazer, assim, até maior de estar, de fazer parte. Foi uma das primeiras igrejas que ele implantou quando chegou na Europa. Filipe fica na Europa, né? Então o apóstolo Paulo foi um missionário que Deus levou a muitos lugares, principalmente na Europa. E lá o apóstolo Paulo implantou algumas igrejas. Algumas ele nem implantou. Ele muito mal lançou a semente, a perseguição foi tão forte, ele foi embora, mas lá ele deixou pessoas que deu continuidade à sua obra. Mas em Filipenses ele ficou um pouco mais, né, conseguiu edificar uma igreja, depois foi seguir a sua vida missionária, e mais lá ficou aqueles irmãos, que se tornou uma igreja muito amável, uma igreja muito presente na vida do apóstolo Paulo. E para essa igreja, no capítulo 4, o apóstolo Paulo está dando instruções importantíssimas, de atitudes que precisavam ser tomadas, vividas, e virtudes que precisavam ser desenvolvidas e adquiridas. Então, Paulo estava falando de coisas que não era natural daquelas pessoas, eles agirem daquela forma, eles terem aquela virtude, mas ele estava ensinando uma busca, né? Um aprendizado a ter essas coisas para que eles tivessem uma vida em Cristo, né, que realmente fizesse a diferença tanto para eles e para aqueles a qual eles iam alcançar. Então vamos lá, vamos ler alguns versículos aqui em Filipenses capítulo 4 e depois a gente vamos fazendo as considerações do nosso estudo. Diz assim em Filipenses capítulo 4, verso 1: Portanto, meus amados, o apóstolo expressa esse amados de uma forma assim, muito alegre, muito era com alguém que realmente ele tinha esse sentimento, não que ele não amava os outros, mas era um amor mais, vamos dizer assim, mais evidente. Então ele diz: portanto, meus amados irmãos, permaneça firmes no Senhor. Amo vocês e anseio em vê-los, pois são a minha alegria e a minha coroa de recompensa. Então ele escreveu, ele diz logo nas primeiras palavras que amo vocês. E ele continua, né, incentivando aquela igreja. Ele diz assim: agora suplico a Evodia e a Síntique, eram duas mulheres, tendo em vista que estão no Senhor, resolva o seu desentendimento. E peço a vocês, meu fiel colaborador, que ajude a essas mulheres, pois elas trabalharam arduamente comigo na propagação das boas novas, e também com Clemente, com meus outros colaboradores, cujos nomes estão escritos no livro da vida. Então, aquela igreja boa, aquela igreja maravilhosa, que o apóstolo Paulo amava e era amado, tinha um problema entre duas de suas discípulas, né? Suas cooperadoras. E ele pede para que eles resolvam, porque aquilo não podia permanecer, não podia desenvolver. Resolva esse conflito. Por causa de quê? Por causa de Cristo e por causa da igreja. E ele pede para que os outros ajudem a resolver esse conflito. Aí ele diz no verso 4: Alegro-me sempre no Senhor, repito, alegre-se sempre no Senhor, repito, ele pede de novo, alegre-se, que todos vejam que vocês são amáveis em tudo que fazem. Lembre-se de que o Senhor virá em breve. Então o apóstolo Paulo já começa no início dessa carta, dando aconselhamento, mostrando a importância de virtudes, de comportamento,
falando para aquela igreja que já agia, já estava sendo ensinada pessoalmente, mas agora por carta ele relembra, né, ele faz esse reforço do comportamento. Hoje, nós muitas das vezes não vemos essa importância, que o comportamento não é algo que se dão tanta importância, mas sim, nosso comportamento, as nossas atitudes, as virtudes que nós temos que desenvolver é importante para a propagação do Evangelho, para o bem-estar da nossa vida e para o nosso relacionamento com Deus e com os nossos irmãos. O que o apóstolo Paulo, né, deixa nessa carta assim bem evidente, é uma das virtudes que nós precisamos mais aprender, é estar contente, ou contentamento. Ser contente, procurar estar feliz com aquilo que tem, com aquilo que está vivendo, independente das circunstâncias. Então, lá no verso 13, o apóstolo Paulo, ele diz isso no verso 13, que pode todas as coisas em Cristo, por meio de Cristo, que me dá força, ou que me fortalece. Mas o verso 11, ele diz assim, não digo isso por estar necessitado, pois aprendi a ficar satisfeito com o que tenho. Outras versões dizem, mas aprendi a estar contente. Outras dizem ainda, né? Aprendi a contentar-me. Então, se contentar é algo que nós temos que aprender. É uma virtude. Né? E isso depende do nosso comportamento. Então, a virtude, ela depende das nossas atitudes. Eu só desenvolvo as minhas virtudes, né, aperfeiçoando as minhas atitudes. Quando o apóstolo Paulo declara isso, que ele estava ali no processo de aprendizado, ele tinha passado por aquele aprender a estar contente, ele faz essa afirmação e nos leva a refletir como podemos cultivar o contentamento em nossas vidas. Como eu posso fazer isso? Por isso eu preciso que haja uma luz que venha do Evangelho, e no Evangelho o nosso maior exemplo dessa virtude de contentamento é Jesus. Então temos que olhar, por exemplo, de Jesus, à luz do Evangelho, aprender a contentar, a estar contente, contentar-se. Né? Contentar-me é a forma pronomial do verbo contentar. Vamos dizer assim, está na primeira pessoa. Eu estou contente, independente das circunstâncias. Significa estar satisfeito. Contentar é estar satisfeito, sentir prazer, se conformar com algo, independente das circunstâncias. Vamos dizer assim, eu estou contente, mas eu queria 20 e só consegui 10. Mas eu me contentei com os 10. O teu alvo é os 20, mas você se contentou com os 10. Você não está murmurando porque falta 10. Você não está reclamando, você não está desanimado. Você se contentou, não se acomodou. Acomodar é diferente. O apóstolo Paulo disse, fique acomodado. Não, ele fala, fique contente, fique satisfeito com aquilo que já tem. Aprenda essa virtude. Para isso eu preciso ter uma boa atitude. Então, contentar é usado para expressar, né, o que a pessoa sente por aquilo que ele já tem. Ou talvez por aquilo que ele não tem. É estar contente independente da circunstância. Contentar é não olhar para a circunstância, mas agradecer por aquilo que já tem. É isso eu preciso aprender. E como eu aprendo isso? Eu aprendo isso através do Evangelho. O Evangelho, ele mostra para nós que para a gente desenvolver essa virtude tão importante, contentar-se com aquilo
que você está vivendo, com aquilo que você está passando, pelas coisas que você tem, pelas coisas que você não tem. É um aprendizado. Mas para isso você precisa desenvolver 4 atitudes. A primeira atitude que você precisa desenvolver é focar na eternidade. Muitos estão cambaleando nesse sentido de não ficar contente, não se contentar, estar sempre triste, abatido, cabisbaixo, porque não foca na eternidade. O Evangelho nos ensina a ter uma perspectiva eterna, não no tempo presente. Por isso que Jesus falou, no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo. Fique contente. Por quê? Porque Jesus venceu o mundo. E se Jesus venceu, ele nos garante a vitória. Né? Em vez de nos concentrar nas coisas passageiras desse mundo, devemos fixar os nossos olhos ao chamado que Jesus nos fez, os chamados de viver para o seu reino. Fixar os olhos de Jesus na esperança da vida eterna. Porque é importante ter a atitude de focar a eternidade, para você desenvolver a capacidade de estar contente em toda e qualquer circunstância. E a segunda coisa que eu preciso, a segunda atitude, é confiar na providência divina. Independente do que esteja acontecendo, né, o Evangelho revela que Deus é um Pai amoroso. E por ele ser um Pai amoroso, ele não vai te abandonar, ele não te abandona. Mas a circunstância está dizendo para você, então, eu preciso confiar na providência divina e não focar a minha atenção na coisa momentânea. Jesus ensina não nos preocuparmos. Jesus fala assim, não se preocupa o que vai comer, o que vai beber, o que vai vestir. Porque isso faz você desconfiar de Deus. E você precisa confiar que Deus é que providencia aquilo que você precisa. E ele fala, o Pai cuida das coisas que têm o menor valor. Cuida dos passos, né? Cuida das coisas que não têm a importância que nós, seres humanos, têm. E ele não vai cuidar de nós? Confiança na providência divina. Ao confiar na providência divina, aprendemos a descansar em Deus. Né? Descansa no Senhor. Espera nele. E o mais, ele fará. Então, a confiança na providência. Temos que aprender, desenvolver essa atitude. A terceira atitude, gratidão em todas as circunstâncias. Não é ser grato só quando a bênção chega. É ser grato quando a bênção não chega, quando o milagre não acontece, quando as circunstâncias não estão do jeito que nós queremos. O Evangelho nos exorta a sermos gratos em todas as circunstâncias. A gratidão nos ajuda a reconhecer as bênçãos que já temos e a não murmurar daquilo que não temos e esperar pacientemente pelo Senhor, até que Ele atenda o nosso clamor. Praticar a gratidão nos é para poder aprender a contentar no que temos e saber que Deus está comigo, está com você. Deus está no controle. O Salmo 46 diz que ainda que a terra trema, que o mar se revolte, que haja terremoto, que haja... Deus está contigo. O Deus de Jacó, né, é a tua segurança. O Senhor dos Exércitos está conosco. Acalme-se. Então, isso também, como eu faço isso? Sendo grato em todas as circunstâncias, boas ou não. E a quarta atitude é a priorização do reino. Isso é uma responsabilidade minha e sua. Priorizar o reino é um chamado que Deus fez para nós. Buscar, pois, o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça. Quando priorizamos o reino de Deus, nossos desejos e ambições, eles se alinham ao propósito de Deus. Todos nós temos desejos e ambições. E se a gente deixar a nossa vida ser moldada, colocar a nossa vida guiada por esses nossos desejos e emoções, não vamos priorizar o reino. E priorizar o reino faz parte do aprendizado a estar contente. Eu quero aprender a estar contente em todas e qualquer circunstância. Então tenho que aprender a priorizar o reino.
Porque quando aprendemos a priorizar o reino, dar importância ao reino, a mais do que as coisas que nós desejamos e ambiciamos, né, porque estamos com muito desejo, o que nós aprendemos? A não ser movido por isso. A ansiedade é vencida. As preocupações são caladas. Ainda que nós temos preocupações, temos desejos de ansiedades, mas elas não vão controlar quando nós priorizarmos o reino. Então eu preciso dessas quatro atitudes. Para quê? Para poder fazer como Jesus fez. Jesus, ele ensinou os seus apóstolos e diz para mim e para você que devemos imitá-lo. Imitar a Jesus é uma virtude extremamente necessária. Só vamos conseguir agradar a Deus se imitarmos a Jesus. Jesus diz assim: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Jesus ele nos ensina o contentamento através de 3 atitudes. Nós vimos 4 atitudes do Evangelho, agora vamos ver 3 atitudes de Jesus. A primeira atitude que Jesus nos ensina é ser simples, a simplicidade. Jesus viveu uma vida simples. Nós, muitas das vezes, perdemos a nossa paz, a nossa tranquilidade, criamos circunstâncias difíceis para nós, porque estamos dando importância muito grande no ter, no possuir, né? Colocamos coisas desnecessárias, gastamos dinheiro demais, que poderíamos gastar muito menos com coisas que não precisava ser. Investir tanto em bens materiais, em coisas que vai trazer para a gente só o quê? Luxo, aparência. Essas coisas não fazem sentido para nós que vivemos para uma eternidade, não para esse mundo. Então a simplicidade é importante. Jesus viveu uma vida simples, sem se apegar aos bens materiais. Ele chega a dizer que ele não tinha onde reclinar a cabeça. Jesus, em outras palavras, estava dizendo que ele não tinha nenhuma casa. Mas ele encontrava alegria em quê? Ele encontrava alegria em divulgar o Evangelho, em fazer com que as pessoas crescem em Deus, recebessem os benefícios espirituais a qual Deus tem para nós. Consequentemente, a nossa vida, com os benefícios que vem de Deus para nós, a nossa vida é transformada e até a nossa vida material ela é beneficiada, mas desde que eu priorizo o espiritual. Então a simplicidade me ajuda. A simplicidade ajuda cada um de nós. E outra coisa que devemos aprender com Jesus, qual é a outra atitude? A do serviço. Nós estamos vivendo uma geração que só quer ser servida, só quer os benefícios. Mas Jesus disse que nós temos que servir uns aos outros. Jesus ele dedicou toda a sua vida em servir aos outros, curando os enfermos, alimentando os famintos, ensinando a verdade. Ele encontrou alegria em dar em vez de receber. E nós, muitas das vezes, não temos alegria em dar aquilo a qual nós fomos chamados a dar. Estamos muito mais preocupados em receber. Quantas pessoas falam que vai para a igreja para receber a sua bênção, que quer a sua vitória? A igreja é o lugar de dar louvor a Deus, servir ao outro, dar ouvido às pessoas, se comunicar, se alegrar, transmitir paz, alegria para os outros lugares. O encontro a qual nós fazemos num culto é o lugar onde nós temos que fazer aquilo que agrada a Deus. O que agrada a Deus? Servir uns aos outros. Tirar essa mentalidade que a igreja é um lugar de eu receber a minha vitória. No sentido material que as pessoas falam isso. Não fala a vitória no sentido espiritual, de receber a visita do Espírito Santo, o derramado poder do Espírito Santo. Não, estão esperando só receber o quê? Um favor material vindo a um milagre de Deus. Mas Jesus nos ensina e nós aprendemos a nos contentar através do servir.
e também da entrega. Só vai haver entrega se eu aprender a servir. Jesus entregou a sua vida por nós e devemos entregar a nossa vida para Jesus, para que a nossa vida seja benefício para os outros. Então, a entrega faz parte do aprendizado do contentamento. Estar contente em Deus, numa vida que Deus te deu, é importantíssimo para o teu relacionamento com Deus e com o próximo. E nós temos que desenvolver essa atitude a qual Jesus tinha. Jesus, ele se entregou. Ele se entregou, né, demonstrando o maior exemplo de amor, porque ele não deu só seu tempo, ele não deu só os seus conselhos, a sua sabedoria, ele deu a vida, ele derramou o sangue, né? Ele deu, né, ele suportou o sofrimento e a morte para nos beneficiar. Ele se entregou por amor. E, né, ao seguirmos Jesus, aprendemos a viver uma vida de contentamento. Então, quando eu entrego minha vida a Jesus, muitas das vezes você entrega a sua vida a Jesus para você ser abençoado. Não, entrega a minha vida a Jesus para poder dar fruto no reino, frutificar no reino. Né? A bênção é uma consequência da entrega, não o objetivo da entrega. Então, está focado em servir ao próximo, né? Focado em estar contente em toda e qualquer circunstância, e para isso eu preciso buscar o reino em primeiro lugar. Lá em Filipenses, a gente usamos o exemplo de Jesus, quando Paulo está escrevendo aos Filipenses, ele está chamando a igreja a esse comportamento, a essa atitude. Para quê? Para poder desenvolver as virtudes que são importantes. E entre essas virtudes, ele colocou o contentamento em toda e em qualquer circunstância. Então, ele diz, né, nesse capítulo 4 de Filipenses, que existem 6 temas principais nesse capítulo. Quais são os temas? A unidade da igreja, a alegria em Cristo, a oração com gratidão, paz de Deus, cultivo das virtudes e a crer na suficiência divina de Deus. Deus é suficiente para nós. Então, essas 5 virtudes que dependem das nossas atitudes. As virtudes são desenvolvidas pela atitude que nós tomamos. Se eu não tomar a atitude certa, as virtudes não serão desenvolvidas. Então, aqui, nesse capítulo, Paulo expressa, né, a gratidão. Paulo estava sendo grato. Uma das virtudes que ele estava ensinando é sendo grato aos filipenses, porque eles ofereceram uma coisa muito cara que o apóstolo Paulo precisava, era uma ajuda financeira. E custou para eles. E eles juntaram, durante um bom tempo, ajuda para Paulo, e pegou Epáfras e enviou com essa ajuda. E Paulo falou assim, estou muito grato porque vocês fizeram isso movidos por amor. Foi uma decisão entre a igreja, e não foi o apóstolo Paulo que escreveu pedindo, não foi uma coisa... Eles, sabendo que o apóstolo Paulo estava em dificuldade, estava preso, tinha passado por muita luta, eles juntaram recursos e enviaram. E o apóstolo Paulo estava grato, porque não pelo recurso que estava recebendo, mas por causa que a atitude que eles tomaram, e eles tomaram essa atitude, e essa atitude levaram eles a ser virtuosos. Então, esse capítulo, o apóstolo Paulo está chamando a atenção para o comportamento. E o nosso comportamento, ele só vai ser algo agradável quando nós pensamos o que devemos pensar corretamente. Por isso, o apóstolo Paulo, ele fala que a importância da mente, no que pensar, no que está dentro de você. Então, antes mesmo da gente ir para explanar essas coisas, eu quero chamar a atenção para o contexto daquela igreja. Essa igreja com o apóstolo Paulo tinha prazer, tinha alegria, e mesmo assim ele escreveu uma carta exortando aquela igreja para que a igreja, independente das circunstâncias, se alegrasse sempre no Senhor.
Paulo escreveu aos Filipenses enquanto estava preso. Paulo estava falando de alegria. E ele estava preso. Ele estava em Roma, né, já em cadeias. Então, a cidade de Filipe era uma cidade romana, né, ela estava muito próximo, era uma colônia romana, e ela estava próximo, né, da onde Paulo estava, próximo, não em outro continente, né, estava no mesmo continente, mas não era no mesmo país. E o apóstolo Paulo, com essa igreja, ele formou um vínculo muito poderoso, porque foi uma das primeiras igrejas que ele formou, quando ele fez essa viagem, essa primeira viagem missionária dele. E essa igreja frutificou, ele ficou um tempo lá, essa igreja deu muita alegria para ele, ele ensinou, as pessoas aprenderam e praticaram o evangelho. Mas Paulo, mesmo assim, estava preocupado que quando ele recebeu o relato de como estava a igreja, falou assim, mas tem um problema lá, tem duas irmãs lá que estão se desentendendo, aquelas minhas irmãs que te ajudaram muito lá no começo. E o apóstolo Paulo, preocupado com isso, escreveu a carta. A primeira coisa que ele fala no capítulo 4, ele fala para elas ficarem em paz umas com as outras. Com o desgaste da obra do Senhor, muitas das vezes traz isso, mas nós temos que pensar não em nós, não que as coisas, né, talvez dos nossos sentimentos, porque eu fui ferido, falou mal de mim, essas coisas, se a gente se prender nisso, a gente guarda mágoa e a mágoa só traz coisas ruins, a gente não perdoa e a Bíblia diz que se a gente não perdoar, não será perdoado. Então o apóstolo Paulo está falando, olha, acerta esse negócio aí. Duas mulheres abençoadas que ajudou, que fazem parte da obra de Deus. Então o apóstolo Paulo, ele falou de forma muito íntima, ele conhecia aquela igreja, ele conviveu com aquela igreja. Então, quando o apóstolo Paulo começa a ensinar aquela igreja, ele faz com que, vamos dizer assim, o capítulo 4 é como se fosse um guia prático de como viver no Evangelho, na vida cristã. A primeira coisa que ele trata é sobre a importância de resolver os conflitos. Ele fala no verso 2 e 3, ele fala, resolva isso daí. No verso 4, ele fala, né, para que as pessoas se alegrar. Então, a alegria, ela tem que ser independente das circunstâncias. Ele chama a atenção no verso 4, ele diz assim, alegre-se sempre no Senhor, ele repete de novo, e repito. Ele diz, eu vou falar a mesma coisa de novo. Mas por que ele vai falar de novo a mesma coisa? Porque é importante. É muito importante alegrar-se no Senhor. Porque as circunstâncias, na maior parte da nossa vida, está dando um monte de razão para mim e para você para a gente ficar triste, abatido, desanimado. É minha saúde, é o meu dinheiro, é o meu trabalho, é a minha família, é a minha vizinhança, é a insegurança, é o meu país, é o meu governo. Quantas coisas que te traz motivo de você não estar alegre. Mas o apóstolo Paulo disse, alegre-se no Senhor. Então, por causa do Senhor, por causa das promessas do Senhor, por causa daquilo que Ele tem preparado para nós, alegre-se no Senhor. Então, no verso 6, ele diz assim, tenha sempre oração com ação de graça. Então, no versículo 6, ele está falando que quando eu faço a oração, vamos lá, não vivam preocupados com coisa alguma. Em vez disso, ore a Deus pedindo aquilo que lhe é preciso e agradecendo-lhe por tudo que ele já fez. Ação de graça. Seja grato por aquilo que Deus já fez. Eu sei que você precisa de um monte de coisa. Você talvez tenha as mesmas necessidades que eu, talvez até mais do que eu. Tem um monte de coisa lá no teu pedido de oração que você pede para Deus. Mas você tem que se concentrar na bondade de Deus, naquilo que Deus já fez, naquilo que Deus já te perdoou, já te alimentou, já te fortaleceu, as portas que Ele já abriu, as confusões que Ele já te tirou, as circunstâncias que Ele resolveu. Então, alegre-se no Senhor, faça uma oração com ação de graça, não fica fazendo só oração de pedir, 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 parecendo filho de cego, não pode ver um que quer pedir. Ore a Deus com ações de graça, o apóstolo Paulo está ensinando.
Por que ele está falando isso? Porque isso traz a paz de Deus. Quando somos gratos a Deus, a paz de Deus, que excede todo entendimento, invade, nos consola, nos dá força, nos dá ânimo. E no verso 7 ele diz assim, vamos lá? Então vocês experimentarão a paz de Deus, que excede todo entendimento, que guardará o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Quando eu faço uma oração cheia de gratidão, mesmo tendo tantas necessidades, a minha mente funciona melhor. O meu coração fica protegido. As minhas atitudes melhoram, desenvolvem, as virtudes ficam mais fáceis de ser praticadas. Para quê? Porque eu preciso ter uma mente sã, boa, capaz de pensar nas coisas que realmente são boas. Porque o apóstolo Paulo fala isso no 7, porque o 8, ele ensina e nos faz lembrar a importância daquilo que está no nosso pensamento. Ele diz assim no 8, por fim, irmãos, quero lhes dizer só mais uma coisa. Então, ele tinha uma coisa muito importante a dizer. Aí ele disse, concentra-se, ou então pense em tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é correto e tudo que é puro, tudo que é amável e tudo que é admirável. Pense no que é excelente e digno de louvor. Então, o verso 8, ele dá um padrão para como funcionar a nossa mente. Porque se a nossa mente funcionar dentro desse padrão, o nosso coração vai estar com o reino em primeiro lugar. Lembra que a gente já falou a importância do reino em primeiro lugar? Porque muitos de nós não conseguimos colocar o reino em primeiro lugar. Porque a nossa mente vamos dizer assim, atacada diariamente, bombardeada por um monte de coisa que nos deixa ansiosos, preocupados, agitados, contaminados. Então o apóstolo Paulo faz o seguinte, bota coisa boa aí na sua mente. Faz essa lista é maravilhosa. Ele fala de coisas que é verdadeiro, honesto, justo, puro, amável e de boa fama. Bota essas coisas na tua mente. Por que temos tanta dificuldade nisso? Porque a nossa mente já está cheia de outras coisas. Então a gente precisa colocar as coisas boas para que ela tome o espaço das coisas ruins. Então nós somos chamados a meditar e a praticar essas virtudes, esses pensamentos, essas coisas boas, para demonstrar que a nossa fé ela não é só interna. Eu acredito em Jesus, mas é eu e Jesus, e as outras pessoas não importam. Importa sim, Jesus disse que importa. A sua fé não é uma fé individual, interna, escondida. Tu não é um agente secreto do reino. O reino não tem agente secreto. Os agentes do reino, eles sobem no telhado e pregam do telhado. O que Jesus está falando? Você tem que ser conhecido, as pessoas têm que saber quem você é. E você faz isso colocando coisas boas dentro de você para que você externe, coloque para fora essas coisas. Mas também ele quer que você tenha um estilo de vida transformada pelo Espírito Santo. Essas coisas na nossa mente faz com que a nossa vida agrade a Deus. O Espírito Santo trabalha essas coisas em nós, ele tem o poder, a capacidade de desenvolver as virtudes quando a nossa mente está cheia dessas coisas. Vamos ler mais uma vez, verso 8? Por fim, amados irmãos, quero lhes dizer só mais uma coisa. Concentra-se, mais uma vez, pense, medite, guarde isso. Concentre-se em tudo aquilo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é correto, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é admirável. Pense no que é excelente, digno de louvor. Então, mais uma vez, apóstolo Paulo está ali mostrando para nós a importância do nosso pensamento. Nós temos bastante tempo. Hoje a live ao vivo, o YouTube deu problema,
mas nós estamos aqui fazendo gravado e vai chegar a você de qualquer forma, tá? Paulo expressa a sua gratidão no verso 10 a 18 aos filipenses, né? E afirma que ele está capaz de enfrentar qualquer circunstância no verso 13. Por quê? Porque ele recebeu ajuda de pessoas que estavam tendo atitudes e virtudes segundo o Evangelho. E essa ajuda, né, foi assim importante para a vida missionária do apóstolo Paulo. E ele faz uma declaração, essa declaração que ele faz no versículo 13, vamos ler lá o versículo 13. Ele disse: posso todas as coisas por meio de Cristo, que me dá força, ou então eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, como a maioria das versões diz. Mas o apóstolo Paulo, ele não está falando ali de vamos dizer assim, de algo, de um poder ilimitado que ele tem, dele ser muito bom. Ele está falando de quê? Ele está falando que ele recebeu essa capacidade de se contentar em todas as circunstâncias. Posso todas as coisas, ele está dizendo, eu posso ficar contente, independente das coisas que estão acontecendo, se são favoráveis ou desfavoráveis. Aí ele termina, né, o capítulo e fazendo assim uma saudação, agradecendo e falando para os filipenses que Deus tem uma promessa para eles, que Deus vai fazer algo maravilhoso na vida deles, por causa de quê? Por causa das atitudes e das virtudes que eles estavam desenvolvendo em Deus. Então, Filipenses capítulo 4, para nós hoje, foi importante o apóstolo Paulo edificar aqueles irmãos dessa forma, mas serviu para eles, naquele tempo, que é muito diferente do tempo de hoje. Imagine, primeiro século, eles viviam num mundo muito mais lento do que nós vivemos hoje. As coisas, os valores, as prioridades deles eram muito, muito diferentes dos nossos. A comunicação deles era extremamente diferente. A capacidade deles de fazer coisas, de realizar coisas, de ir a lugares, de voltar de lugares, de se comunicar, era muito diferente. Então, eles tinham uma vida que estava muito menos contaminada por aquilo que hoje nós enfrentamos. E essas virtudes eram importantíssimas para eles, para que eles pudessem viver de uma forma que agradasse a Deus. Então o apóstolo Paulo estava ensinando para eles o segredo de como agradar a Deus, como viver uma vida cristã pura e verdadeira. E para nós, hoje, é tão importante quanto, ou talvez até mais, a gente desenvolver essas atitudes. Esses conselhos são tão valiosos para nós hoje, porque hoje o mar, vamos dizer assim, o mar da vida está muito mais revolto do que era naquela época. Eles tinham problemas, eles tinham dificuldades, eles tinham um monte de coisas que eles trazia para eles ansiedade, preocupações, mas em termos de volume, muito menor do que hoje. E Paulo está aqui falando aos filipenses e serve para nós de ver a importância de cultivar essas virtudes. Para isso eu preciso entender que eu fui chamado a uma vida de oração, de um relacionamento com Deus, de um relacionamento com a comunidade a qual Deus, né, é o Senhor. De viver uma vida em comunidade, de viver uma vida de uma relação em oração, leitura, meditação da palavra de Deus. Porque para nós hoje, a vida está muito mais corrida, né? Está muito mais agitada,
Estamos recebendo muito mais influência das coisas do mundo do que eles recebiam. Então, esses ensinamentos oferecem para nós uma promessa de que Deus é suficiente para nós. O mundo está falando para a gente que a gente precisa de um monte de coisa. Mas a Bíblia está falando para mim e para você que você tem que se contentar. Eu tenho que me contentar naquilo que eu já tenho, naquilo que Deus já fez, naquilo que Deus está fazendo e naquilo que Deus vai fazer. O contentamento vai nos dar uma espiritualidade que nós precisamos. Hoje, desenvolver esse contentamento. É importantíssimo a gente pegar Filipenses capítulo 6 e ver como esse ensinamento que o apóstolo Paulo está dizendo é um ensinamento tão importante que ele está em outros lugares na palavra de Deus. Não podemos ir em todas elas porque o tempo não ajuda, mas vamos ver Filipenses capítulo 4, verso 6, o apóstolo Paulo está dizendo assim: não vivam preocupados com coisa alguma, em vez disso, orem a Deus pedindo aquilo que precisam e agradeçam por tudo que ele já fez. O apóstolo Paulo está repetindo o ensinamento de Jesus lá em Mateus capítulo 4. Vamos lá em Mateus capítulo 4, capítulo 6, quer dizer, Mateus capítulo 6, em que Jesus ensina, né, nos instrui, né, a respeito da oração, a respeito de se satisfazer em Deus. 6, do verso 25. Verso 25 diz assim: por isso vos digo que não se preocupe com a vida diária, se terão o suficiente para comer, beber ou vestir. A vida não é mais que a comida e o corpo, não é mais que a roupa. Observe os pássaros. Eles não plantam, nem colhem, nem guardam alimento em celeiros, pois o seu Pai Celestial os alimenta. Acaso vocês não são muito mais valiosos que os pássaros? Qual de vocês, por mais preocupado que esteja, possa acrescentar ao menos uma hora à sua vida? Não vamos nem ler até o 34, mas Jesus aqui ele está reforçando a ideia, né, que a provisão de Deus para aqueles que buscam primeiro o reino. Aí lá no verso 34 ele diz assim, verso 33, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. O que é que ele está falando? Não se mova pelas suas necessidades, se mova pelo reino. E essas coisas lhe serão acrescentadas. Quando a gente fala buscar o reino em primeiro lugar, a gente está falando a sua motivação maior, o seu desejo maior, aquilo que nós temos que dar maior importância, maior valor, não são as coisas que precisamos, mas aquilo que Deus quer. Deus quer que eu busque o reino em primeiro lugar. E Ele vai me capacitar para as coisas que eu preciso. Vai me dar força, graça, sabedoria para eu ter condição de conquistar aquilo que eu preciso, porque Ele sabe que eu preciso. Então aqui, a conexão entre esses dois versículos enfatiza a confiança em Deus. Quando eu faço isso, eu estou confiando em Deus que Ele há de suprir todas as minhas necessidades, né? E para mim não ficar excessivamente preocupado. A preocupação em coisas materiais, a preocupação excessiva, não anormal, não a preocupação, vamos dizer assim, que é natural, né? Você precisa comer, você precisa vestir, precisa morar. E você, por causa disso, você trabalha, por causa disso você faz coisas, por causa disso você resolve as coisas, você vai atrás de coisas, mas só que não fica. Quando você fica extremamente preocupado com isso, você deixa o reino em outro lugar que não é o primeiro. Não deixa o reino que vai lá para uma outra religião. Não, você deixa o reino em outro lugar.
E o único lugar que o reino pode ficar é em primeiro. Quando eu priorizo o reino em primeiro lugar, não quer dizer que eu não vou fazer outras coisas, quer dizer que o reino é mais importante. E Deus vai te dar graça, sabedoria, força, saúde, entendimento, vai abrir porta onde não tem porta, vai fechar portas que devem ser fechadas, porque você está priorizando o que Deus falou para você priorizar, reconhecendo a soberania de Deus e a sua promessa de cuidar de nós. Vai nos libertar da excessiva preocupação. Nós precisamos ser libertos disso. E vamos fazer uma outra comparação em Filipenses capítulo 4, verso 13. O apóstolo Paulo ele diz assim, lá no verso 13, que nós já lemos, vamos ler mais uma vez. Posso todas as coisas por meio de Cristo, que me dá força. Ou então, posso todas as coisas por Cristo, que me fortalece. Muitas das vezes, esse texto, e muitas mesmo, infelizmente, às vezes até demais, ele é usado fora do contexto, dando, entender que Deus vai te capacitar, em todas as coisas que são, fáceis, coisas boas, que Deus vai fazer todas as suas vontades, que você pode todas as coisas, falando que isso só pode coisas boas. O apóstolo Paulo estava falando, eu posso todas as coisas, no sentido, eu posso ter coisas boas, eu posso ter coisas que não são boas. Independente de ser boa ou não, Deus vai me fortalecer. Então, para mim não perder o equilíbrio dessa poderosa mensagem, nós vamos fazer uso da própria Bíblia para equilibrar isso. Vamos lá em 2 Coríntios, no capítulo 12. Recentemente eu fiz um devocional sobre essa parte da Bíblia. Em 2 Coríntios capítulo 12, apóstolo Paulo fala a respeito do espinho na carne. Ele diz assim, verso 12, 9, verso 9 e 10. Capítulo 12, verso 9 e 10. Mas ele disse, a minha graça é tudo de que você precisa. Meu poder opera melhor na fraqueza. Portanto, agora eu fico feliz de me orgulhar de minhas fraquezas, para que o poder de Deus opere em por meu intermédio. Por isso aceito com prazer fraquezas e insultos, privações, perseguições, aflições que sofro por Cristo. Pois quando eu sou fraco, então é que eu sou forte. Então, em 2 Coríntios, Paulo fala do espinho na carne, que Deus está respondendo à oração que ele pediu, tira de mim esse espinho da carne. Aí Deus respondeu, a minha graça te basta. Esse espinho vai gerar em você uma força na sua fraqueza. Aí, então o apóstolo Paulo aprendeu, lembra que aqui em Filipenses está falando em aprendizado? Como ele aprendeu? Aprendeu sofrendo. Aprendeu com as circunstâncias que não eram agradáveis. Mesmo ele orando, ele aprendeu o que ele estava sofrendo era para que ele não se perdesse, para que ele não fosse movido por uma arrogância, uma soberba. Então, o espinho na carne que lhe fazia sofrer era como se fosse algo para fazer ele lembrar que ele era fraco, mas apesar dele ser fraco, Deus fazia ele forte. Então, a combinação dessas duas passagens revela que a capacidade de Paulo em fazer todas as coisas não é uma promessa de poder ilimitado. Não, Deus não está dando isso para ele, não dá para ninguém. Mas sim uma confiança que a força de Cristo se manifesta na nossa fraqueza. Deus, ele não mostra o poder dele nos fortes. Ele mostra o poder dele nos fracos, nos pequenos. Quando zombaram de Davi, Golias zombou dele, porque Davi era que era pequeno, era fraco, era um garoto. O inimigo estava olhando só para a capacidade de Davi.
E Davi estava olhando para a capacidade de Deus. É Deus que o fortalece. Isso nos ensina que não devemos buscar força em nós mesmos. O apóstolo Paulo aprendeu que ele não tinha força, mas quando ele era fraco, ele se tornava forte, porque ele buscava força em Deus. Então, como eu faço isso? Buscando imitar as virtudes de Cristo, as atitudes de Cristo. Imitar aquele que é o meu maior exemplo. Quando o apóstolo Paulo diz lá em Filipenses que ele já tinha aprendido a contentar-se, é porque ele já tinha sofrido, ele já tinha passado pelo processo, estava sofrendo, e ele não estava mais sendo movido pelas circunstâncias, ele estava preso, e ele estava escrevendo uma carta de alegria. Ele estava com a data que provavelmente seria morto, e ele estava escrevendo uma carta de exortação para aquelas pessoas ficarem alegres, porque elas estavam em Cristo, que a esperança deles não era neste mundo, mas sim numa glória que há de vir. Porque ele aprendeu a viver uma virtude importantíssima, que é o contentamento. Aprendeu o contentamento através do Evangelho, com foco na eternidade, confiança na providência divina, gratidão em todas as circunstâncias e priorizar o reino de Deus. Aprendemos a valorizar as coisas que realmente importam. Como? Como eu aprendo a fazer isso? Com amor, com fé, esperança e servindo ao próximo. Porque a escola de Deus, essas são as matérias: amor, fé, esperança e servir ao próximo. Qual que o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios? Quais as coisas que permanecem? O amor, a fé e a esperança. E como eu desenvolvo essas três virtudes importantíssimas que eu preciso? Com atitudes corretas, servindo ao próximo. Eu não posso desenvolver amor, fé e esperança só para mim. Não, amor, fé e esperança, eu só desenvolvo ela quando eu aplico ao próximo. Assim, eu sigo o exemplo de Jesus, aprendendo a viver um contentamento focado em Deus, não em mim. O foco é em quem? O apóstolo Paulo diz para a gente focar a Cristo. Como eu foco em Cristo? Servindo ao próximo e buscando o reino de Deus. Focar em Cristo não é ficar olhando para o céu, Jesus está vindo de lá. Não, focar em Cristo é uma forma de viver, servindo ao próximo, buscando o reino de Deus. Essa é uma matéria importantíssima. Aprender a estar contente. O contentamento é uma virtude que foi esquecida nas pregações e nos ensinamentos da igreja contemporânea. Mas nós não temos responsabilidade com a vida do outro. A nossa responsabilidade é com a nossa vida. E para mim agradar a Deus, a primeira coisa que eu tenho que fazer é se contentar com aquilo que Deus já fez. Por aquilo que Deus fez, por aquilo que Deus já fez, por aquilo que Deus está fazendo e por aquilo que Deus há de fazer. É estar contente. Filipenses capítulo 4, ele nos inspira, nos ensina, nos exorta a estar contente, independente das circunstâncias. A vida não está fácil, a vida não será fácil. A vida neste mundo, Jesus falou, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, esteja contente. Seja uma pessoa que transmita a alegria que vem de Deus, não que vem das circunstâncias, porque as circunstâncias pode até momentaneamente te trazer alguma alegria, alguma coisa que te agrade,
mas logo passa, né? A alegria deste mundo é como a relva, é como as folhas, é como as flores do campo. São frágeis demais, passageiras, finitas, mas a alegria que vem de Deus é a alegria que nos leva para a eternidade, porque ela não acaba, porque a alegria de Deus ela é tão poderosa que na presença de Deus até a tristeza salta de alegria. Então, busque alegria em Deus, com Deus, por Deus, e esteja contente em toda e em qualquer circunstância. Vamos ler de novo Filipenses. Eu quero ler a partir do 10 até o 13. Diz assim: como eu me alegro no Senhor por vocês terem voltado a se preocupar comigo. Então a alegria de Paulo era no Senhor. Sei que sempre se preocupam comigo. O apóstolo Paulo conhecia aqueles irmãos. Sabia do amor que eles tinham por Paulo e o amor que Paulo tinha por eles. Mas não tinham oportunidade de me ajudar. Havia circunstância que estava dificultando isso. As circunstâncias muitas das vezes não são favoráveis e você quer fazer, não consegue. Aqueles irmãos queriam ajudar, mas não podiam, não havia oportunidade. Não digo isso por estar necessitado. O apóstolo Paulo não estava falando isso, né, por causa da sua necessidade. Ele estava falando isso por causa da sua alegria, que ele estava vendo a motivação deles. Pois aprendi a ficar satisfeito com o que tenho. Então, o apóstolo Paulo falou assim, eu já aprendi. A minha alegria não está nas circunstâncias. Eu não me movo pelas circunstâncias. Eu me movo por Deus, em Deus, para Deus. Sei viver na necessidade e também na fartura. Aprendi o segredo de viver em qualquer situação. Um segredo que revelado por Jesus e ensinado por Paulo. De estômago cheio ou vazio. Com pouco ou com muito. Aí sim, ele diz: posso todas as coisas por meio de Cristo, que me dá forças. Amém? Você também pode. Em nome de Jesus, nós podemos a estar contente. Alegre-se no Senhor. Outra vez, repito, alegre-se no Senhor. Que Deus te abençoe, rica e poderosamente. Amém?